Olá, amados e amadas. Amados, essa semana aconteceu um incêndio na Catedral de Notre-Dame, na França. Uma catedral famosa, né? E até essa semana aconteceu fatos que estavam escondidos perante o público, né? Só essa semana veio à tona, o mundo pôde ver que nós estamos mergulhados em demônios, né? Ídolos. O que é demônios? Muitas pessoas não sabem o que é demônios, mas a Bíblia, ela nos responde o que é demônios. Eu vou ler para vocês Salmo 106, 36. Ali, o nosso Pai, o Yahweh, ele fala o que é um demônio. Preste atenção no que ele fala. Serviram seus ídolos, que se tornaram uma cilada para eles, e sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Olha aqui, amados, demônios são ídolos, ídolos que o povo fazia de pedra, de pau, de ouro, de prata. São obras de mãos humanas, são os ídolos, considerados demônios na Bíblia. E derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra manchou-se de sangue. Sujaram-se com suas obras e se prostituíram com suas ações. Então, amado, e aqui em Salmo 106, 40 fala: Yahweh inflamou-se contra o seu povo e rejeitou a sua herança e entregou-os na mão das nações, e seus adversários os dominaram. Seus inimigos os tiranizaram e sob as suas mãos ficaram curvados. Muitas vezes ele os livrou, mas eles se obstinaram com revolta e se corromperam com a iniquidade. Demônios, amados, para o nosso Criador, são ídolos feitos por mãos humanas. Tudo que é feito pela mão humana, que se torna um ídolo, para o Criador é um demônio. Por quê? Para os homens, eles consideram deuses, mas para Deus, o Criador, deuses para ele são demônios. Por quê? Ele é o único Deus. Só existe ele de Deus. O resto são deuses, e deuses são demônios. São obras feitas por mãos humanas. Essa semana aconteceu um incêndio na Catedral de Notre-Dame, na França. E foi noticiado no mundo todo, né? E veio à tona com essas manchetes, essas notícias, né? Se vocês pesquisarem, olharem bem, as gárgulas que tinham na catedral. Essas gárgulas, elas são monstros, né, que colocaram lá. Agora a pergunta que fica: o que aquelas gárgulas estão fazendo numa catedral? O povo não fala que os templos são a casa de Deus? Então, se é a casa de Deus, o que está fazendo ali uma gárgula daquela? Um monstro daquele? Eu pesquisei no Google. Isso aqui são palavras do Google, não são minhas. Veja o que é gárgulas. As gárgulas, na arquitetura, são figuras monstruosas, colocadas nos telhados de catedrais, na arquitetura gótica. Acreditavam que colocando as gárgulas nas catedrais medievais, para indicar que o demônio nunca dormia. Olha a desculpa esfarrapada deles. Eles falam que eles colocaram aquelas gárgulas nas catedral. Por quê?
porque eles acreditavam que colocando aquilo lá representava que o demônio nunca dormia, né? Que era para o povo ficar esperto que o demônio nunca dormia. Mas isso não tem lógica, amado. Colocar um demônio numa catedral, sendo que eles falam que os templos são a casa de Deus, né? Por que colocar um demônio lá? Por que colocar uma figura monstruosa lá? São essas criaturas que vocês estão vendo aí na foto. Tem lógica, se a casa de Deus colocar uma criatura horrível dessa na casa de Deus, né? O apóstolo Paulo fala, né, que o Criador tem a ver com os ídolos, né? O Criador, ele é o único Deus. O que ele tem a ver com os ídolos? Ele não se mistura com ídolos. Ele não se mistura. Ele mesmo fala, né, nos profetas: e a minha glória eu não dou aos ídolos, né? Ele não dá a glória dele aos ídolos. E continuando a pesquisa, fala assim: no Antigo Egito, as gárgulas escoavam a água usada para lavar os vasos que eles consideravam sagrados. Então, amados, as gárgulas, eu não sabia disso, eu descobri na pesquisa que eu fiz no Google. As gárgulas, eles já são muito antigo, não é da França isso aí já vem do Antigo Egito. Na realidade, eles só copiaram, né? Porque no Antigo Egito já existiam as gárgulas, eles colocavam nos templos, né, para elas escoar a água, né, que vinha da chuva, né, e eles pegavam essa água e colocavam nos vasos que eles consideravam sagrado, né? Ou seja, tudo que não presta já vem do Egito, né? Por isso que o nosso Criador tirou o povo dele de lá, do Egito, né? Porque no Egito tudo que não prestava já tinha no Egito, né? Então tudo que tem hoje são cópias que já existiam no Egito. As pessoas pensam que é novidade, mas não é. Tudo isso já tinha no Egito já. O Egito, tudo que não prestava já tinha no Egito. Por isso que o Criador, ele quis tirar o seu povo de lá, porque o Egito não tinha nada de bom a oferecer, né? E o Egito, para quem não sabe, representa o homem, né? Tudo que o homem faz, nada é de bom pra gente. Nada presta. O que presta são coisas do Criador, né? Que o Criador nos fornece. E continuando na pesquisa, né? Antigamente existiam muitas fábulas em torno das gárgulas, ou seja, são fábulas, né? São coisas inventadas pelo homem. Ela era uma espécie de dragão, uma serpente do rio que vivia nos pântanos das margens esquerdas do rio Sena, e que ele afundava os barcos e comia as pessoas e os animais da região. Contam a lenda, né, que um padre, um bispo, ele pegou e derrotou essa gárgula, né? Aí ele pegou e levou essa gárgula até a praça principal, né? E lá os aldeões ajuntaram e queimaram essa gárgula, né, até a morte. Mas isso, amados, são lendas que eles colocam no filme, como vocês estão vendo a imagem do filme aí, que eles põem nos desenhos. Tudo isso aí são fábulas inventadas, né? Se são fábulas, são demônios, o que isso está fazendo numa catedral que eles consideram casa de Deus, né? E no século XIX e no século XX, as gárgulas elas foram usadas muitas nas decorações em construções de cidades como Nova York, Chicago, né? Essas gárgulas elas podem ser encontradas em muitas igrejas e prédios, né? No século XIX eles usavam muito a arquitetura gótica, né? É lógico que eles vão falar que isso aí é uma obra de arte, né? São obras góticas, né? Isso aí são coisas que eles falam que são coisas assim góticas, são obras de arte, são coisas que não têm um valor, tem um valor muito grande, né? Porque são uma obra muito difícil de fazer, né? Mas na realidade isso aí
é só desculpa esfarrapada, porque na realidade isso são tudo demônios que eles colocam para serem adorados, né? Porque por trás de tudo isso aí tem, né, a maçonaria, que ela domina o mundo, né? E ela adora deuses, né? Antigos deuses. Então, como eles estão no poder, eles colocam seus deuses para o povo adorar, disfarçado de obras sacras, de obras góticas, né? É gótico, né? São obras difíceis, né? Obras que têm um valor inestimável, né? Então tudo desculpa, porque na realidade aquilo ali são demônios, como eu li para vocês em Salmo 106, né? E aqui em Deuteronômio 32, o Criador ele reforça mais ainda. Ele fala assim, Deuteronômio 32:16: provocaram seu ciúme com estranhos e com abominações o deixaram enfurecido. Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não haviam conhecido, a deuses novos, recentemente chegados, que os vossos pais nunca haviam temido. Ou seja, amados, desde a época antiga eles já sacrificavam, né? Eles pegavam seus filhos e sacrificavam ao deus Moloque na época, né? Que era também um ídolo, né? Uma imagem de um boi, né? Eles pegavam seus filhinhos e sacrificavam, né? E sacrificavam um demônio, né? Isso irritava o Criador, né? Porque o Pai já tinha falado para aquele povo que ele é o único Deus, né? Faziam coisas que deixavam o Pai furioso, né? Que o Pai nunca gostou desses demônios. Ele sempre foi contra demônios. É só ler o Antigo Testamento, vocês vão ver que o Pai nunca gostou de demônios, de deuses, de falsos deuses, porque são obras feitas por mãos humanas, né? E a pergunta que fica, né? O que aquilo está fazendo na Catedral de Notre Dame ou nos templos, né? Sendo que são demônios. Então, amados, o mundo está mergulhado, né, aos demônios, né? E eu fiquei sabendo que fizeram uma doação para reconstruir essa catedral. Diz que em 2, 3 dias já arrecadaram milhões. Só uma brasileira parece que doou 88 milhões. Quer dizer, para doar para umas pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade, pessoas, ninguém faz isso. Faz uma doação ali, outra aqui, mas para doar, para construir uma catedral, um templo, a pessoa doa 88 milhões. E no mundo inteiro se conseguiu milhões e milhões. Já tem o dinheiro arrecadado. Parece que em uma semana já arrecadaram para reconstruir o templo de Notre Dame. Ou seja, amados, o povo é tudo ao contrário, amado. O mundo anda na contramão, né? Quando é para ajudar os necessitados, quase ninguém ajuda, né? Ajuda sim, mas disfarçado. Agora, quando é para construir um templo, né? Aí aparece milhões e milhões. Então, o mundo hoje ele anda na contramão, né? É difícil, amado, é difícil, mas o mundo hoje está sendo dominado por demônios. Era essa a mensagem que eu teria para vocês, né? Então pesquise sobre o que eram as gárgulas, vocês vão ver que elas eram demônios. E esses demônios estavam no templo de Notre Dame, né? Só que eles usam disfarçado que aquilo ali tá ali só para dizer que o demônio nunca dorme, né? Ou seja, eles mesmos reconhecem que aquilo é um demônio, né? Se aquilo é um demônio, o que aquilo ali está fazendo num templo, né? A pergunta que fica, né? Era isso, amados. Obrigado a todos. Fiquem todos na paz do Pai.